Então eu vou começar, pessoal, prestem atenção que isso está acontecendo com muita gente. Muitos aposentados por invalidez começaram a sofrer um desconto no benefício que vem escrito lá, crédito consignado com o INSS. Quando a pessoa vê essa palavra consignado, ela já acha que é empréstimo bancário. Muitas vezes entra com a ação achando que é fraude do consignado, mas não é. É um crédito que o INSS diz que o segurado está devendo para ele. E começa a descontar um pouquinho por mês até recolher esse valor. Como é que o INSS faz isso? Como que o INSS inventa que o segurado aposentado por invalidez está devendo dinheiro? Inventa, porque não está devendo nada. É muito simples. O INSS concede o auxílio-doença, fica enrolando, como a gente falou no primeiro bloco, para aposentar, aposenta por invalidez, lá, sei lá, um ano depois da reforma, a reforma foi em novembro de 2019, aposenta em novembro de 2020, mas aí o perito diz que a data de início da invalidez não é novembro de 2020, diz que a data de início da invalidez é anterior, que ele já devia estar aposentado há algum tempo. Aí o segurado abre um sorriso e fala, que legal, eu já devia estar aposentado antes da reforma, então o meu cálculo vai ser melhor? Não, você devia estar aposentado há uns 6, 7 meses. Então, o INSS retroage, altera a data de início da invalidez do sujeito para antes, para alguns meses antes, mas nunca em data anterior à reforma. Olha que coincidência, Caco. Ele começou a receber auxílio-doença um ano antes da reforma, foi aposentado um ano depois da reforma. Aí o perito vai lá e fala que ele está inválido já há alguns meses, mas nunca em data anterior à reforma para ele receber mais, sempre em data posterior à reforma para receber menos. E o que acontece? Quando o perito fala isso, você já devia estar aposentado há alguns meses, é a mesma coisa que dizer, você já deveria estar recebendo menos há alguns meses. Você recebeu mais durante alguns meses. Então você está me devendo dinheiro. Vamos fazer um exemplo. O sujeito ficou, vamos pensar num exemplo do sujeito que recebe aposentadoria por invalidez porque sofreu um acidente, como aquele meu cliente que ficou tetraplégico. Só um minutinho, deixa eu ligar a bateria aqui na tomada, para não acabar. E essa parte é muito importante. Ô, seu Nilson, eu vou colocar na tela meu WhatsApp, viu? Doutor Tiago, acho que desconectou ou acabou a bateria dele. Ele já volta já. Deixa eu colocar aqui para o seu Nilson o número do meu WhatsApp. É isso aí, seu Nilson. Ó. Tá na tela da live aí. Aqui embaixo, ó. Tá? 11 964 38 9137. Doutor caiu, mas voltou no celular. Voltei no celular, vamos lá. Enquanto eu religo o computador, eu vou falar aqui no celular. Vamos torcer para não dar aquele chiado, né? Não vai dar, não. Peraí. Só que sumiu o senhor. Doutor? Peraí. Voltou. Eu estou tentando virar o celular, que é o melhor jeito, né? Aí, virou. Tá bom. Então, continuando, Caco. Aí o INSS, o cara se aposenta por invalidez porque ficou tetraplégico. E ele ficou tetraplégico antes da reforma. Ele já devia estar aposentado antes da reforma. Mas o INSS, para variar, concede auxílio-doença e fica enrolando até aposentar. Aí, em um determinado momento, depois da reforma, o perito vai lá e fala, você está aposentado, mas você já devia estar aposentado há algum tempo. Aí o cara fala, realmente, eu devia estar aposentado desde o momento que eu sofri o acidente. Mas o perito coloca a data de início da invalidez dele em algum dia depois da reforma. Para ele continuar recebendo menos. E ainda descontar. E ainda por cima ficar devendo. Cara, eu já vi toda a perícia que concede invalidez atualmente está concedendo com data anterior, está cobrando crédito e nunca essa data é anterior à reforma. Isso não é muita coincidência, isso não é evidente.
Se era para o perito antecipar a invalidez, não era para ele ter fixado uma data anterior à reforma, já que o sujeito ficou recebendo durante tanto tempo, tantos anos, auxílio-doença, quando devia estar aposentado. Mas, milagrosamente, o perito passou a descobrir uma data da invalidez anterior, mas sempre depois da reforma, para receber menos e ficar devendo. Olha, ô Caco, eu tenho 22 anos na advocacia, 17 anos no direito previdenciário e nunca, antes da reforma, eu nunca vi o INSS aposentar alguém por invalidez dizendo que ele já devia estar aposentado há mais tempo. Porque antes da reforma, Caco, a invalidez era mais alta do que o auxílio-doença. A invalidez tinha um cálculo melhor que o auxílio-doença. E quando a invalidez tinha um cálculo maior que o auxílio-doença, o INSS não falava para o sujeito, olha, você devia estar aposentado há mais tempo, você devia estar recebendo mais há mais tempo, nós temos dinheiro para te pagar, aqui está. Você já viu isso acontecer, Caco? Você já viu nos 11 mil inscritos que você tem no canal, alguém dizer que o INSS está devendo dinheiro, toma, vou te pagar, porque você já devia estar aposentado há mais tempo? Eu nunca vi. E agora... já vi, inclusive, até com a ação ganha o INSS está enrolando para pagar. Até com a ação ganha. A gente tinha uma ação judicial antigamente, Caco, que era para converter auxílio-doença em aposentadoria, para o sujeito passar a receber de 91% para 100%. Era uma ação muito difícil. A juíza mantinha a data da invalidez como fixada pelo INSS, então ele não tinha muita diferença para receber. Mas agora, com a reforma, o INSS milagrosamente começou a alterar a data de início da invalidez e sempre para uma data depois da reforma. Aí o que o INSS faz? Ele diz que o sujeito está devendo um crédito, vamos supor lá, 10 mil reais, e começa a descontar um pouquinho do benefício do segurado por mês até receber esse crédito. Essa é a forma que o Ministério da Previdência descobriu para arrecadar fundos, para conseguir... É uma nova fonte de arrecadação, na verdade é isso. Como que a gente resolve isso? Com as 3 dicas anteriores, para aumentar o valor da aposentadoria, e também com um novo argumento. O benefício, nós sabemos, ele tem o chamado caráter alimentar. Então, ele não pode ser objeto de repetição, ele não pode ser objeto de restituição. O que foi cobrado, o que foi pago indevidamente, não tem que ser cobrado de volta pelo INSS. Esse é um argumento. Se nenhuma das 3 dicas anteriores funcionar, você pode ainda falar que o seu benefício tem caráter alimentar, por isso você não pode sofrer descontos. Eu consigo também lá no escritório, várias vezes, a cessação, a interrupção desses descontos. Ok? Para o sujeito voltar a receber um benefício pelo menos um pouco maior. Bom, outra forma de elevar a renda da invalidez é a concessão com a maior renda possível, que é o enunciado número 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social. Esse enunciado diz que cabe ao INSS fixar o início do benefício na melhor data possível, na data que representar a maior renda possível para o segurado. Então, quando o perito fixa uma data da invalidez posterior à reforma e errada, o certo seria o INSS ter fixado a data corretamente. E muitas vezes, nós já vimos isso, muitas vezes essa data representa uma legislação diferente. Ok? Uma legislação que representa uma renda maior. Outra forma ainda, Caco, para terminar, olha só quanta dica a gente tem. Já foram 4, agora uma 5ª dica para aumentar a renda. É o descarte de salários. A reforma da Previdência trouxe uma coisa de bom. Falar o cachorro latindo aqui, logo no final da live. A reforma da Previdência disse que o segurado tem o benefício de excluir do cálculo os salários menores, aqueles que reduzem a média. E o INSS não está fazendo isso na aposentadoria por invalidez, nem na pensão por morte. Então, se não conseguir fixar a data da invalidez em dia anterior à reforma, conforme aquelas dicas anteriores, o segurado deve partir para um outro procedimento, tentar a revisão com base na nova regra, na lei posterior à reforma da Previdência, solicitando o descarte de salários, aqueles salários inferiores à média, aqueles que reduzem a média. Se conseguir fazer isso, a renda pode aumentar e muito, ok? Então, essas são as dicas de hoje. Para revisar a sua aposentadoria por invalidez, tem 5 formas diferentes. Tem jeito ainda de cobrar atrasados as diferenças que não foram recebidas. Tem jeito ainda de cessar os descontos e pedir de volta. Eu tenho o caso de pensão por morte, Caco, que foi concedida com base em aposentadoria por invalidez, que devia ser revisada. Nós estamos revisando a aposentadoria por invalidez do falecido para aumentar a pensão por morte da viúva. Isso também vale. É uma ação bem complexa, mas tem esperança porque essas ações estão dando certo.